você quer aprender inglês ou qualquer outro idioma, existem 3 erros gravíssimos que eu vejo muita gente cometendo e eu vou ser bem sincera. Se você comete esses erros, dificilmente você vai ter sucesso nessa jornada. Ou seja, você nunca vai conseguir usar do poder de ser fluente em uma outra língua para conseguir uma promoção no trabalho, você nunca vai conseguir viajar sem depender do tradutor o tempo inteiro. Então é simples, nesse vídeo eu vou te falar 3 erros bobos que muita gente comete quando tenta aprender um novo idioma e vou te mostrar um caminho para você não perder tempo fazendo besteira, tá bom? Oi, meu nome é Gabi e, gente, ó, antes de começar esse vídeo, se inscreve no canal. Eu confesso que eu tô amando fazer isso aqui, mas dá um desânimo a hora que eu vejo que 50, 60% das pessoas que viram o vídeo não se inscreveram no canal. Então vamos lá. O primeiro erro que eu vejo muita gente cometer, eu até anotei aqui pra não esquecer, é esperar se sentir pronto para ir pro campo de batalha. É esperar que vai chegar um dia que as palavras em inglês vão se encaixar na sua cabeça de uma maneira mágica, que você vai conseguir falar, você vai conseguir se expressar da mesma forma que você se expressa na sua língua nativa. Isso nunca vai acontecer. E esse é um erro. Eu acho, sei lá, que 80, assim, baseado nas estatísticas da minha cabeça, eu acho que 80% dos erros das pessoas que tentam aprender um novo idioma, eu tô falando inglês o tempo inteiro porque eu sei que é a língua que tem mais busca, né? A maioria das pessoas querem aprender inglês. É ficar esperando pra ir pro campo de batalha. E o campo de batalha, eu tô falando de você, sei lá, se você mora numa cidade grande, encontrou um gringo ali na rua, puxa a conversa, sabe? Quando eles estão aqui, eles adoram isso, eles adoram essa característica do brasileiro de ser super aberto, super amigável. Então puxa a conversa com eles, tenta ali dar uma enrolada. Ou se você não mora numa cidade grande, não tem essa oportunidade, mas conhece alguém que fala inglês, chama essa pessoa e fala, ó, eu tô aprendendo inglês, gostaria de praticar, vamos combinar um dia pra gente ir pra um café, pra gente conversar, pra eu ver como que tá o meu avanço nos meus estudos? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai adorar a sua iniciativa e vai querer te ajudar ao máximo, porque quando você trilha um caminho e chega em algum lugar, é muito gratificante você olhar pra trás e conseguir ajudar quem tá querendo percorrer essa mesma trajetória que você. Eu tenho uma dica muito boa pra dar nessa parte, mas calma aí que pro vídeo não ficar confuso, eu vou deixar pra hora que eu for falar sobre o caminho que eu faria hoje se eu tivesse aprendendo inglês do zero. O segundo erro que eu vejo muita gente cometer é não querer estudar gramática. Eu não sei da onde que tiraram essa história de que, pra você aprender um idioma não precisa estudar gramática, porque quando a gente tá aprendendo a nossa língua nativa, por exemplo, a gente não estuda gramática antes. Mas, gente, é completamente diferente. Uma vez que você é adulto, a nossa cabeça precisa de uma certa organização gramatical pra gente até se sentir mais confiante em se jogar, em conseguir falar. Ou até porque também, às vezes, tem gente que aprendeu vendo filme ou fazendo sei lá, ouvindo música, e a pessoa tem até um grande conhecimento de palavra, de expressão, mas como ela não sabe nada de gramática, quando ela vai falar, tá tudo tão bagunçado que é quase que como se ela não soubesse falar, porque ela fala ali do jeito que ela acha que tá certo, mas tá tão errado que para um nativo fica até difícil de entender, de compreender. Então também, obviamente, isso não é válido, né? É muito importante sentar ali e falar, não, eu preciso entender a base gramatical, pelo menos. Não tô falando de saber sabe, todos os tempos verbais. Não é isso, mas saber a base ali, aquela coisinha bem simples mesmo. Coloca S para it, como que faz no passado, como que faz para negar, como que nega para it, como que nega para os outros artigos? Não sei, mas vocês entenderam o que eu quero falar, né? E o terceiro erro, eu deixei até por último, que é pra vocês não se desanimarem. Gente, o erro, assim, maior, e não só para aprender um novo idioma, uma nova língua, é a gente achar que vai ser fácil. Começou de um tempo pra cá, principalmente com essa história de curso online, de infoproduto aqui no YouTube, no Instagram, pessoal com uma história de que nosso curso vai te deixar fluente em 6 meses. Não vai. Aprender uma nova língua não é fácil. Então você tem que estar ciente quando você decide que quer ter esse diferencial, que quer conseguir fazer isso, saber, olha, não vai ser fácil, não vai ser rápido, jamais vai ser suficiente as 2 horas semanais que você passa ali com o professor. Já eu vou falar sobre o que eu recomendo fazer, mas eu já adianto que
assim, só o tempo que você tá com o professor, ou só o tempo que você tá vendo uma aula, jamais vai ser suficiente. Eu não falo nem que, vai só fazer demorar mais pra você chegar na fluência. Não é isso, não. Eu tô falando que você não vai conseguir chegar na fluência se você ficar indo ali nesse passinho de formigas. Sabe por quê? Quando a gente tá aprendendo, isso, qualquer coisa, a gente aprende e aí depois de um tempo a gente esquece. Então a gente tem que fazer com que o nosso tempo de exposição a esse assunto, a esse tema, não dê muitos intervalos. E quando você faz uma aula 2 vezes na semana só, por exemplo, e só tem esse contato com a língua 2 vezes na semana, esse intervalo de uma vez que você se expôs ao tema até a segunda vez que você vai se expor novamente, ele fica muito largo, fica muito longo. E aí, é batata, assim. A segunda vez que você for se expor, você tem que relembrar o passado de novo. Aí você aprende mais um pouquinho. Aí na terceira, de novo, relembra um pouquinho do passado, porque já esqueceu, entende? Então, quanto mais você conseguir, eles falam até de... Tem uma expressão agora sobre isso, não tô lembrando, que é quando você vai aprender um novo idioma, você tem que se jogar no mar, sabe? E se cercar ao máximo de exposição àquela língua. Então, se você puder colocar o idioma do seu celular, do computador, no idioma que você está aprendendo, quando for ouvir música, quando for assistir um filme, o máximo que você puder se cercar de conteúdos naquela língua que você quer aprender é a melhor coisa. Então, só para recapitular, é muito importante que esse tempo de exposição, entre uma exposição e outra, não seja longo, seja o mais curto possível. E agora vamos lá, eu não vou me alongar, é bem simples o que eu faria hoje se eu fosse começar inglês do zero, ou qualquer outro idioma, como eu já disse. Eu acho que conhecer a base, conhecer a base gramatical e conhecer as palavras mais básicas, aquelas que vão ser suficientes para você ter uma conversa mesmo que muito básica. Então, você conseguir falar que você não entendeu aquela frase, você pedir para a pessoa falar mais devagar, você conseguir perguntar o que significa tal coisa, ter esse conhecimento muito básico. Eu faria esse caminho. E aí, se você tiver orçamento para fazer com um professor do seu idioma mesmo, então, por exemplo, se eu falo português, encontrar um professor que fala português e que fala francês, por exemplo. Agora eu quero aprender francês. Que aí esse professor vai me dar essa base, mas depois eu começar já focada de que depois eu preciso ir para a segunda etapa, que é quando eu vou de fato aprender, que é ir pro campo de batalha com um professor nativo. E de preferência, um professor nativo que não fale a minha língua. Pra gente não fugir pro meu idioma, pra minha zona de conforto, cada vez que surgir uma nova dificuldade. A definição do que é ser fluente, ela varia muito no geral. Mas uma definição que eu gosto pra gente que quer só aprender um idioma pra conseguir ter um diálogo, não é nada muito acadêmico, eu acredito que a fluência é você conseguir se expressar, mesmo que você tenha que buscar palavras e simplificar o seu pensamento, mas você conseguir falar o que você quer falar. Eu tenho uma história muito engraçada com isso, que uma vez eu estava fazendo uma aula com uma professora que não falava a minha língua, e eu fui falar para ela que eu tinha alergia. E ela perguntou alergia a quê? E eu fui tentar falar que era alergia a ácaro. Mas eu jamais sabia como falar ácaro em inglês. E aí eu fui tendo que rodear. É um bichinho microscópico, eu não consigo ver. E fui dando cada vez mais explicações do que eu queria falar, até que primeiro ela achou que era piolho. E aí depois ela entendeu que o que eu tava falando é ácaro. Eu acho que isso é ser fluente. É quando você, às vezes, vai surgir uma situação que você não sabe determinada palavra, mas você tem repertório, tem conhecimento suficiente para rodear aquele tema e até, de fato, você e a pessoa ali com quem você tá conversando conseguir entender o que era que você queria dizer desde o começo. Então, para recapitular, se eu fosse aprender um novo idioma hoje, eu buscaria um professor que fala a minha língua, só para eu conseguir a base gramatical e a base ali a parte bem simples mesmo do idioma, e depois eu já logo procuraria um professor nativo naquela língua, que não falasse a minha língua, pra eu ir pro campo de batalha, não ter pra onde fugir e ter que me acostumar tanto a ouvir aquele idioma, a falar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, eu lembrei agora que tem um outro vídeo aqui no canal, que é o medo do julgamento, que eu conto uma outra história também de quando eu tava aprendendo inglês, que eu tenho certeza
certeza que vai ser útil aí pra você ter coragem pra se jogar nesse campo de batalha. Eu espero ter te ajudado. Um beijo!